Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal e acionar o tal do sininho que ajuda bastante. De todos os povos e criaturas do mundo de Westeros em Game of Thrones, os White Walkers são de longe os personagens mais misteriosos. O pouco que a gente sabe sobre eles é que eles foram criados pelas crianças da floresta para protegê-las contra os primeiros homens, com os quais elas estavam em guerras constantes. Eles criam o primeiro White Walker, o Rei da Noite. Depois disso é difícil saber exatamente o que aconteceu, somente que os White Walkers se rebelaram contra as crianças da floresta e entraram em guerra tanto com os homens como contra seus criadores. O nome White Walker foi criado pela série de televisão. O termo utilizado no livro é Os Outros, mas na minha opinião a mudança ocorreu para evitar comparações com a série Lost, que também sofria uma ameaça chamada de Os Outros. Mas a criação do nome diferente acabou criando comparações com The Walking Dead, onde os zumbis são chamados também de Walkers. A descrição do George R.R. Martin para os White Walkers é que eles são demônios semi-esquecidos e que se tornaram lenda. Eles revivem legiões frias de mortos-vivos e se preparam para libertar os ventos do inverno e extinguir tudo aquilo que consideramos vida. Não somente eles possuem força sobre-humana, aparentam ser imortais e conseguem reviver os mortos-vivos, eles são criados a partir de bebês humanos, com exceção do Rei da Noite, que já era um homem adulto quando nasceu, entre aspas. A gente sabe também que o Rei da Noite possui diversos outros poderes que não são tão explorados assim, como a gente pode ver pelas visões do Bran, onde ele consegue sentir a presença do Corvo de Três Olhos e até mesmo sentir quando o Bran está controlando um animal e influenciar esse controle. Ele tem em torno de 12 mil anos e utiliza uma lança de gelo. Os White Walkers aparentemente só podem ser destruídos por Valyrian Steel ou Dragon Glass, que estão em grande falta em Westeros. Martin vai ainda mais longe na descrição dos outros quando ele diz que eles não possuem nada que nós conhecemos como cultura/sociedade. Portanto, a gente tem uma raça de criaturas que não se reproduz naturalmente, que não possuem uma sociedade ou cultura e que são lideradas pelo chamado Rei da Noite, que mata inocentes para adicionar aos seus exércitos. Agora eu vou entrar na teoria que eu criei. Eu pesquisei bastante e desenvolvi 100% dessa teoria. Após a confecção dela, eu vi que algumas outras pessoas já tinham explorado possibilidades parecidas, como tudo que acontece na internet, porém a minha curiosidade surgiu somente assistindo os episódios e lendo a respeito dos temas que eu irei abordar. E para analisar isso, a gente tem que observar a relação entre o George R.R. Martin e o J.R.R. Tolkien, de quem o Martin tirou não somente o R.R., como também muitas outras inspirações. Uma coisa que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha com relação ao George Martin é o seguinte: não importa quantas vezes ele elogie e reverencie o Senhor dos Anéis, ele sempre diz que o conceito de bem versus mal utilizado por Tolkien é antiquado e que ele prefere explorar o conflito interno dos personagens. Eu admiro muito Tolkien, seus livros tiveram enorme influência em mim, e a convenção que ele estabeleceu, a ideia de um Lorde das Trevas e seus servos do mal, na mão de escritores menos talentosos no decorrer dos anos, não serviu bem ao gênero. A batalha do bem e do mal é um grande tema para qualquer livro, e certamente para um livro de fantasia. Porém, a meu ver, a batalha entre o bem e o mal é travada dentro do coração de cada indivíduo, e não necessariamente um exército vestido de branco contra um exército vestido de preto. Quando eu olho para o mundo, eu vejo que qualquer ser humano real é cinza. É uma ótima citação que mostra que tanto os livros quanto os filmes atuais exploram essa máxima de bem versus o mal, e que ele não iria utilizar esses clichês na sua saga. As figuras dos Dark Lords e exércitos do mal não teriam espaço na história de Westeros. Ok, tá anotado. Mas espera aí, então o que seria o Rei da Noite? O que ele seria além de um ser que quer a destruição da vida como a conhecemos, palavra do próprio Martin, que utiliza seus poderes e seus exércitos de servos do mal para matar e destruir? Qual é a grande diferença mesmo entre o Rei da Noite e o Sauron? Na minha concepção, até o Voldemort do Harry Potter é mais cinza do que o Rei da Noite, quando a gente leva em consideração toda a sua história familiar e a evolução dos seus poderes. E se a gente tem esse lado do mal, simbolizado pelo Rei da Noite, a gente tem também o lado do bem, representado por Jon Snow, um cara que não fez praticamente nada de errado até agora e que sempre luta pelo que é melhor para Westeros. Então o que eu quero dizer com isso não é uma crítica a Game of Thrones, e sim uma previsão de que os White Walkers não serão os inimigos sem nenhuma dimensão e demônios da maldade, como o próprio George R.R. Martin descreve. Caso contrário, a história de Game of Thrones se resumiria sim a uma batalha entre o bem e o mal,
mortos contra vivos, justamente o que George sempre falou que jamais aconteceria no seu mundo fictício. Eu realmente espero que os White Walkers tenham um arco um pouco mais rico e com mais profundidade. Pra mim, assim como todos os outros personagens em Game of Thrones, os outros têm um motivo pra fazer o que eles fazem. Assim como a Daenerys já matou milhares pra retomar o trono que ela julga seu por direito, a Cersei já matou milhares pra se manter no poder, e o Robert e o Ned mataram milhares pra vingarem o sequestro da Lyanna. Todas as guerras das Crônicas do Gelo e Fogo têm diversas motivações, então por que o Rei da Noite seria o único diferente? Por que a sua motivação seria somente a de destruir tudo? Um mote visual que a série tem usado com frequência são os 4 líderes do Exército da Noite estarem sempre a cavalo. Praticamente todas as vezes que os White Walkers apareceram, eles estão em grupos de 4. Isso pra mim é uma referência bem óbvia aos Cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros que aparecem para trazer pestilência, guerra, fome e morte. E por que esses cavaleiros aparecem? Eu não sou um conhecedor dos textos bíblicos, porém o juízo final é o julgamento de Deus sobre a humanidade. E a chegada dos Cavaleiros do Apocalipse é seguida pela ressurreição dos mortos e pela segunda vinda de Cristo. Vejam bem, a ressurreição dos mortos seguida pela segunda vinda de Cristo. Os Cavaleiros do Apocalipse descendo dos céus podem muito bem simbolizar os White Walkers descendo do norte, da terra onde sempre é inverno e nenhum homem jamais visitou. A chegada desses cavaleiros é seguida pela ressurreição dos mortos, algo que a gente tem visto cada vez com mais frequência na série e é um dos muitos poderes do Rei da Noite, é reviver os mortos. E por fim, a ressurreição dos mortos é seguida pela segunda vinda de Cristo. E quem é o herói prometido que irá retornar para unir a humanidade e derrotar os cavaleiros? Azor Ahai, uma das profecias mais famosas do universo de Game of Thrones a respeito do retorno do Salvador. A gente vê em Game of Thrones as várias facetas de diversas religiões. A gente tem o Deus do Fogo, o Deus dos Assassinos Sem Faces, entre diversos outros. Será que além de todas essas religiões, o George R.R. Martin ainda inseriu uma das passagens mais importantes para diversas religiões na história da humanidade, ou seja, os 4 cavaleiros do Apocalipse? A gente sabe que os deuses realmente existem em Westeros, pois a gente vê a cada episódio novos poderes, como os de Arya e da Melisandre, então seria algo inconcebível que os caminhantes brancos na verdade deixaram a Terra do Inverno Eterno por um motivo? Estariam eles realizando a maior profecia de todas? Será que o George R.R. Martin está usando os White Walkers para reunir todos os povos de Westeros contra um inimigo comum após a ressurreição dos mortos e a revelação do retorno de Azor Ahai? Seriam eles uma ferramenta de um ou de vários deuses para testar a humanidade de uma forma muito mais importante? Ou todos se unem contra os Cavaleiros Brancos, ou todos irão perecer? Bom, galera, o que vocês acharam dessa teoria? Obviamente os paralelos que eu tentei criar são bem limitados, não dá pra criar um paralelo completo entre os White Walkers e os Cavaleiros do Apocalipse, porém eu acho que o visual da série traça uma intenção bem óbvia de criar esse paralelo. Digam nos comentários o que vocês acharam da minha teoria, me digam se vocês querem mais vídeos desse tipo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!